Olá, oitavo ano, a gente vem para nossa última parte, dessa aula dessa semana, para tratar do mundo desenvolvido, aspectos sociais, lá na página 224, que traz algumas imagens para a gente começar a refletir sobre como os aspectos sociais dessa região do mundo. A gente começa então falando da urbanização na página 225, lembrando que é um fenômeno que está associado ao processo de industrialização que atraiu as pessoas e do êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo para a cidade. Esse processo, de urbanização, ele é acompanhado de uma série de problemas que a gente também viu no ano passado, pensando aí na poluição hídrica, na poluição atmosférica, numa rede de transporte ineficiente. Então, a gente tem uma série de problemas urbanos aqui associados a essa urbanização. O que é importante a gente pensar é que no mundo desenvolvido, esses problemas já foram resolvidos. Então, as cidades do mundo desenvolvido oferecem hoje uma qualidade de vida muito maior. E por ter passado por esse processo na época lá da Revolução Industrial, o crescimento urbano nos países desenvolvidos é baixo. Então, são cidades que crescem muito lentamente quando crescem, porque boa parte da sua população já vive nessas cidades, ok? Enquanto isso, nos países subdesenvolvidos, esse crescimento ainda é alto. Eu ainda estou passando pelo processo de industrialização, eu ainda tenho a presença do êxodo rural, das pessoas saindo do campo em direção às cidades. Então, é um processo que o mundo subdesenvolvido ainda está vivenciando. E eu preciso que vocês lembrem de um conceito lá do 6º ano, e de um conceito que teve presente no 7º também, que é o conceito de megacidades. Então, uma megacidade é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes, como, por exemplo, São Paulo. Então, megacidade, que é muito comum nos países subdesenvolvidos, que são essas aglomerações que a gente tem, onde moram muitas pessoas, que são diferentes de cidades globais, Cidade global é um centro de tomada de decisão. Por exemplo, Nova York, que tem aí uma bolsa de valores que influencia o mundo inteiro, ok? A gente vai para o nosso próximo item, que é o envelhecimento populacional. Então, quando a gente fala da população nesse mundo desenvolvido, e a gente apresenta a pirâmide etária, que já não é mais nenhuma novidade para nós, a gente percebe que nessa base eu tenho um número pequeno de jovens. Então, eu tenho um baixo número de jovens, o que revela uma taxa de natalidade pequena. Eu tenho um número de adultos elevados e de número de idosos que está crescendo. Então, por isso, eu tenho aí uma população que está envelhecendo, porque a natalidade é baixa, ou seja, eu não estou repondo essa população, e a mortalidade é só ligeiramente alta, porque como eu tenho uma população mais velha, é comum realmente que a taxa de mortalidade dê uma pequena crescida, uma pequena acentuada. Então, eu preciso compreender que essa população está envelhecendo, e é até algumas notícias que a gente leu e viu aí na TV que alguns países da Europa incentivam, que os pais tenham mais filhos, como, por exemplo, com o aumento da licença maternidade e paternidade, com a redução de impostos para que as pessoas voltem a ter mais filhos. Tudo isso leva a uma queda no crescimento vegetativo. Lembrando, crescimento vegetativo eu calculo com a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Então, com a queda do crescimento vegetativo, vai faltar mão de obra, porque eu não tenho jovens, e eu tenho um aumento dos gastos com a previdência social, porque eu tenho muitos idosos que não podem ficar desamparados nessa fase da vida, ok? Então, consequência direta do envelhecimento dessa população é a falta de mão de obra, porque tem pouca gente nascendo, e o aumento dos gastos com a previdência social. Outra consequência desse envelhecimento é que eu vou necessitar de mão de obra. E aí a mão de obra que eu tenho é imigrante.
seja fugindo de conflitos, como, por exemplo, correndo do Oriente Médio, né, vindo, por exemplo, da Síria, ou com a atração de mão de obra qualificada estrangeira. Então, eu tenho aí um processo em que eu atraio estrangeiros, mas somente aqueles, né, com mão de obra qualificada. E aí a gente volta lá na fuga de cérebros, que foi um fenômeno que a gente estudou ano passado, que é quando pessoas altamente qualificadas saem dos seus países em busca de melhores condições de estudo, de pesquisa e de vida. E eu também tenho aí, então, o surgimento da xenofobia, que é uma palavra nova, mas que a gente vai tratar e vai lidar muito. Esse xeno aqui é o estrangeiro, fobia ela é a aversão, então eu estou falando da aversão ao estrangeiro. É um movimento que fala, que diz pra gente que o estrangeiro vai ser culpado dos problemas desses países, então que você não quer eles presentes em sua sociedade, ok? Então, 8º ano, nossas 3 aulas, né? Vocês anotaram aí no seu caderno tudo que a gente conversou, anotaram as dúvidas e a gente tem aí um bate-papo marcado essa semana. Então, até mais!